Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre demanda compartilhada na clínica de casal e problemas em comum, que também vão aparecer na clínica de casal. É uma diferença didática, mas para nós que trabalhamos com casais é importante compreender essa diferença didática para a gente entender o objeto de estudo que nós temos, que é o casal, ok? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você está no canal de Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais. Nós damos um curso de formação, o curso acontece no formato online, as aulas são ao vivo, você pode optar por fazer estágio com supervisão. Tendo interesse em aprender sobre casais, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, é mais fácil da gente responder. Então vamos lá. Demanda compartilhada e problemas em comum são situações diferentes na clínica de casal. O que é ou seria um problema em comum? Por exemplo, o rapaz, um exemplo aleatório, ele fala assim, eu quero me separar. E a mulher fala assim, mas eu não estou vivendo bem com você. Então, a gente tem dois sujeitos vivendo um problema em comum, que é a possibilidade da separação, sendo vivenciada essa possibilidade de lugares diferentes entre os elementos do par. Um quer se separar, o outro vive bem com o parceiro da forma como está. O problema em comum, ele não se define pelo lugar diferente que cada um está. Eu estou dando um exemplo para vocês tentarem compreender. Mas o problema em comum, ele vai se definir pelo cenário diferente que não é compartilhado, interagido entre o casal. Em relação a esse cenário, eu vou trazer uma figura para vocês, vai ficar fácil vocês entenderem. Vamos supor que o cenário dele, que é eu quero me separar, então vocês imaginem uma folha, aquela folha, antiga folha de seda, que é aquela folha transparente, com um desenho, tá? Um desenho da separação. Essa é a folha dele, mas precisa ser de seda para a gente entender. A folha é transparente. E ela fala, eu vivo bem do jeito que eu estou com você. Então, ela tem uma outra folha com outro desenho, também transparente. Todos dois, então, podem ficar, cada um vivenciando seu próprio ponto de vista, a longa data no casamento, sem conjugarem esses pontos de vista, tá? Então, eu estou trazendo um exemplo de um problema em comum, cujo contexto seria um elemento do par quer se separar e o outro não. Não é sobre o contexto, o problema em comum, tá? O problema em comum é sobre não colocar superposto cada um o seu desenho, o seu cenário. Então, quando cada um se mantém orbitando no seu próprio cenário, eles vão chegar na terapia trazendo seus pontos de vista diferentes e não vão superpor aquelas imagens. Se vocês pensarem na folha de seda, vocês vão conseguir imaginar que duas folhas com desenhos diferentes, superpostas, as folhas, vai trazer uma imagem com um resultado que não é nenhum nem outro, certo? É um terceiro resultado, já que as imagens estão superpostas. Pode ser, inclusive, um resultado de difícil definição, tá? O primeiro quer se separar, o segundo não quer,
superpõe-se as imagens e quem vai ver aquelas imagens não consegue nem definir direito. Pensem o profissional vendo as imagens superpostas, se ele conseguir, tá, gente? Porque não é sempre que a gente superpõe imagem um do outro, não. Então, isso que eu tô querendo dizer, na maioria das vezes o profissional vai trabalhar o problema em comum, sem superpor essas imagens. Ele vai trabalhar o desejo de separar e o não desejo do outro. Vai ficar orbitando ali, entre as diferentes falas, os diferentes pontos de vista de cada um. Às vezes o profissional faz isso a longa data, durante muito tempo, tá? Então, esse seria o problema em comum, quando as imagens não se superpõem. Quando acontece a demanda compartilhada? Exatamente quando essas imagens elas conseguem ser vistas a partir de um foco aonde você vê a imagem de um sobre a imagem do outro. Você vê através. Então, você vê inicialmente um cenário não definido, aí entra uma questão interessante, que é exatamente a condição do espaço nós, que a gente tanto fala aqui. Quando você faz esse olhar atravessado pelas duas imagens, você ajuda o casal, cada um, a ver a imagem do outro e ajuda o casal a ver a sua implicação, que é a sua imagem, sobre a imagem do outro. Isso inicia o processo de autorresponsabilização de cada um em relação à construção conjunta ou à demanda compartilhada. Então, muitas vezes o profissional, ele precisa saber o cenário, o contexto que ele está trabalhando, até para ajudar o casal a caminhar. Senão ele fica trabalhando A e B, B e A e B, B e A e não avança, entende? Então, para o profissional conseguir ajudar o casal, cada elemento, a se responsabilizar pelo seu cenário e o resultado que aquele cenário ele provoca no outro, no parceiro, o profissional precisa, ele próprio, primeiro, ver essas imagens superpostas. E é claro que isso é uma construção entre o profissional e o casal. Então, nesse exemplo, nesse conteúdo, quero me separar, a demanda compartilhada aconteceria quando, vamos dizer que, não necessariamente, tá, gente? Eu estou dando um exemplo aqui didático. Quando o casal se permite fazer essa superposição e aí cria um terceiro contexto. Por exemplo, ela que não quer se separar concorda com a separação. Então, eles começam a procurar na psicoterapia como vão se separar. Aí se inicia uma demanda compartilhada. Ou, ainda que o conteúdo, né, seja o mesmo, cada um com a sua ideia, o fato dos elementos do par permitirem-se olhar através da imagem do outro, começa a mudar o ponto de vista o quanto eu quero me separar implica nela e o quanto está bom para mim do jeito que está implica nele. Então eles começam a conjugar, por isso que a palavra conjugal vem daí, conjugar essas imagens que a princípio estão bem estanques, cada um na sua própria intrasubjetividade, no seu próprio eu, essas imagens começam a ficar conjugadas, misturadas. E vão criar um resultado, como eu falei, que começa a implicar cada elemento do par. Ainda que se mantenha no primeiro contexto, sem uma definição de se separa ou não, tá? Mas as posições individuais, elas passam a ficar conjugadas. Isso é importante para nós, profissionais, para a gente
conseguir entender o objeto de estudo, a temperatura do nosso objeto de estudo. Se você está trabalhando com um problema em comum ou você conseguiu trabalhar com uma demanda compartilhada. É assim que eu compreendo. E conta para mim você como você compreende esses dois conceitos na sua clínica.